Irmãos, vamos abrir a palavra no livro de Esdras, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 4. Esdras, capítulo 3, a partir do verso 4. Amém? Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Amém? Vamos ter mais aquele pequeno período de oração, onde os irmãos, um após o outro, podem estar orando ao Senhor. Amém, Senhor. Senhor, entregamos a Ti esta noite, este tempo, Senhor, que o Senhor nos concede, estarmos ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo o Teu falar. Pedimos que o Senhor nos dê ouvidos espirituais, para que os nossos corações, Senhor, sejam quebrantados por Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Senhor, dá-nos da Tua vida cada dia mais, para que possamos amar o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite, e que o Senhor nos permite estar em Tua presença, a ouvir a Tua voz, Senhor, a ouvir o que Tu tens para nós. Muito obrigado, Senhor. Cativa os nossos corações, porque é o Senhor que é digno de toda honra e toda glória. Amém. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, Pai, agradeço pela permitência de ouvir a Sua palavra, e o Senhor nos faça cada vez mais do que o Senhor falta. Amém. Sabemos que esse sentimento de falta não é por sua, e sim por nossa negligência. Pai, agradecemos por tudo que tem feito por nós. Amém. O Senhor nos leve cada vez mais aos Seus pés, e que o Senhor nos coloque cada vez mais pequenos perto de Ti, Pai. E que a Sua palavra engrandece muito mais em nossos corações. Amém. Amém. Senhor, te agradecemos por tão grande salvação, Pai. Amém. Porque o Senhor nos escolheu antes da fundação, porque o Senhor nos elegeu nele, Pai. Obrigada, Senhor. Agora que o Teu Espírito sermento nascido em nosso meio, que o Senhor faça, Pai, nos ouvir atento a Sua palavra e sermos edificados, Pai. Que o Teu Espírito nos convença, Pai, de Teu falar, Pai, que possamos ser obedientes ao Senhor e à Sua voz. Em nome Amém. de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, por que o Senhor nos levou a estudarmos o livro de Esdras? E falar no estudo do livro de Esdras representa falar num estudo em conjunto com alguns outros livros da Bíblia que são contemporâneos, que ocorreram no mesmo período dos relatos contidos no livro de Esdras. Então nós podemos citar os profetas Ageu, Zacarias, podemos citar Neemias, que são livros que foram escritos no mesmo período histórico do livro de Esdras.
Mas por que o Senhor, então, tem nos levado a dedicarmos tempo no estudo de Esdras? Quando nós iniciamos esse estudo, nós vimos que o livro registra o retorno do povo de Israel, que havia sido feito cativo na Babilônia. E nós sempre devemos nos lembrar que o contexto de cativeiro da Babilônia não significa necessariamente um contexto de escravidão. Quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, e lá estando no período do cativeiro, eles experimentaram, na verdade, prosperidade na Babilônia. Era permitido que eles comprassem suas casas, era permitido que eles realizassem atividades comerciais. O povo judeu, quando chega na Babilônia cativo, a base da economia, do conhecimento deles era agrícola. Eles eram agrícolas. Mas quando eles retornam do cativeiro babilônico, eles retornam como comerciantes. E o povo judeu é conhecido até os dias de hoje pela sua habilidade com o comércio, não é verdade? Mas o fato é que nós não podemos pensar que cativeiro na Babilônia significa que eles estavam encarcerados, escravizados, porque não era isso. Até era permitido que eles lessem as Escrituras, o Antigo Testamento, nesse período. Foi lá que surgiu a figura da sinagoga, a reunião de famílias dos judeus para estudarem as Escrituras, para orarem. O livro de Daniel, que também está nesse contexto, fala que Daniel orava ao Senhor. Ele tinha os seus períodos de oração. Então os irmãos percebem que temos que ter cuidado quando nós lidamos e nos nossos estudos com essa expressão cativeiro babilônico. Porque, irmãos, hoje nós corremos o mesmo risco de estarmos em cativeiro, mas com a liberdade de lermos a palavra, de cantarmos louvores, de orarmos, de trabalharmos, com toda essa liberdade, mas ainda assim podemos estar em cativeiro. A realidade desse período que Israel passou na Babilônia, ela também é marcada pelo fato de que lá, embora eles tivessem essa liberdade religiosa, uma coisa era proibida que eles fizessem. Não pela Babilônia em si, a terra dos deuses, mas por causa da palavra do Senhor. A proibição era que eles não poderiam sacrificar, não poderiam realizar sacrifícios. E essa proibição é decorrente do fato de que os sacrifícios poderiam ser feitos apenas no templo que estava em Jerusalém, a casa do Senhor. Em Jerusalém, irmão, se encontrava a glória e o nome do Senhor. Então, lá na Babilônia, por uma proibição da própria palavra de Deus, eles não sacrificavam, eles não tinham o altar, eles não tinham o templo que estavam em Jerusalém. E então podemos concluir que mesmo estando na Babilônia, mesmo orando, mesmo cantando salmos, cantando louvores, mesmo se reunindo para estudar as Escrituras, isto não era suficiente aos olhos de Deus. Hoje, o perigo que eu estava me referindo, de termos essa liberdade e nos encontrarmos em cativeiro, é justamente que podemos nos contentar com uma vida de vir para as reuniões, estudarmos as Escrituras, orarmos e cantarmos louvores e irmos para as nossas casas. Corremos um risco seríssimo de que a nossa experiência espiritual seja resumida a isto e nos contentarmos com isto. Mas então, aos olhos do Senhor, aquilo não era suficiente. Eles deveriam retornarem a Jerusalém, para lá reedificarem a casa de Deus,
para que lá os sacrifícios fossem retomados. Sabe por quê, irmãos? Porque o sacrifício, o templo, Jerusalém mesmo, falam da pessoa e obra de Cristo e da sua centralidade. Se a pessoa e obra de Cristo não forem uma realidade na nossa experiência, na nossa caminhada espiritual, não adiantará os louvores, não adiantará as orações e não será suficiente também a leitura das Escrituras. Nós temos que separar e julgar essas coisas em nós, diante do Senhor, pela luz dele, irmãos. Eu vou só colocar alguns exemplos aqui nas Escrituras. Os fariseus, que eram os líderes religiosos do tempo em que o Senhor Jesus esteve na terra, aqueles homens eram letrados na palavra de Deus, nas Escrituras. Eles conheciam as Escrituras de frente para trás, de trás para frente. Mas perceba isso, que quando o autor da vida, quando o Deus Todo-Poderoso, de quem as Escrituras se referiam, esteve diante deles, aqui na terra, eles não foram capazes de reconhecê-lo. Imagina isso, irmãos. Homens especialistas, por exemplo, na Páscoa, sabiam os ritos da Páscoa, como se deveria celebrar, o porquê veio a Páscoa. Eles estiveram diante do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal verdadeiro, e não o puderam reconhecer. Antes, o perseguiram. Os irmãos compreendem o perigo? O Senhor Jesus faz menção a uma passagem em que ele diz assim, que naquele dia virão diante deles, muitos homens virão diante deles e dirão assim a ele: Senhor, porventura em teu nome nós não profetizamos, não fizemos maravilhas em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, Senhor? E o Senhor diz assim, que naquele dia ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Você está vendo? Que nós podemos estar inseridos na obra de Deus, fazendo maravilhas, sinais, grandes prodígios, e não temos uma vida de comunhão com o Senhor. Foram e fizeram em nome do Senhor, mas não estavam por Ele autorizados a fazerem. Esse é o perigo que nós corremos hoje. Nós temos que tomar cuidado. Eu vou bater nessa tecla a última vez antes de avançar. Irmãos, cuidado para nós não nos contentarmos com uma vida de reunião, de oração, de cantar louvores, de ler as Escrituras. Porque se Cristo, a pessoa de Cristo e a sua obra não ocuparem uma posição central nas nossas vidas, nada disso terá sentido. Seremos religiosos. Qual é a diferença do religioso para o espiritual? O religioso, ele tem aparência, ele tem uma transformação externa, mas ele não tem uma transformação interior. Então hoje a religião se preocupa com o quê? Com o que você vai vestir, com o que você vai ouvir, né? A preocupação é essa, o externo. Mas a preocupação do Senhor é o interior. Se tivermos uma transformação interior, certamente isso refletirá no exterior. No nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de trabalhar, no nosso modo de lidar com a família, com as crises e assim por diante. Mas você não pode colocar a carroça na frente dos bois. Não é o externo, depois o interno. É o interior, depois o exterior. Então, tendo feito essas considerações, o que nós, então, estamos dedicando nos últimos dias? Verso 4 e verso 5. No verso 3, nós vemos que as bases do altar foram restabelecidas e o sacrifício
começou a ser realizado. E o verso 2 e o verso 3 dizem que ainda que eles estivessem sob o terror dos povos inimigos, eles não se preocuparam em reedificar muros, mas eles se preocuparam em reedificar o altar, porque o altar fala da pessoa e obra de Cristo. Se Cristo tiver uma posição central, tudo mais será ajustado. O Senhor diz nos Salmos que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio. Se Ele tiver uma posição central, não temos que temer os nossos inimigos. Por isso, eles buscaram essa posição central. Eles priorizaram a reedificação do altar e os sacrifícios que tornariam a serem realizados, como a figura da pessoa e da obra de Cristo. É o que está no verso 2 e no verso 3. O verso 4 diz então, irmãos, que uma vez reedificado o altar, reafirmado sobre as suas bases, eles começaram a celebrar as festas que estavam prescritas na lei. Então o verso 4 diz que eles celebraram a festa dos tabernáculos. Nós estudamos isso na última reunião que tivemos. Qual é a realidade da festa dos tabernáculos? Irmãos, a festa dos tabernáculos, ela tem alguns fatores que são interessantíssimos dentro desse contexto da reedificação da casa de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção dos nossos estudos que fizemos é que na festa dos tabernáculos ela falava da provisão de Deus para o seu povo no meio do deserto. O povo, durante uma semana, eles não ficavam nas suas casas durante o período da festa do tabernáculo, na proteção dos seus lares, mas eles ficavam acampados em cabanas, para se lembrarem que o povo, no período da peregrinação no deserto, do Egito a Canaã, habitou em tendas no meio do deserto. Então vamos lá, tenda não é uma morada definitiva, cabana não é uma morada definitiva, é uma morada provisória. Então, dentro da reedificação da casa de Deus, que esse é o tema de Esdras, essa realidade deve ser algo firmado em nossos corações. Que realidade? Não é aqui a nossa morada. Nós aguardamos uma pátria celestial, do qual o Rei, o soberano, é Cristo Jesus. Nós aguardamos aquele dia, irmãos, em que se dirá: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Esse deve ser o anseio do nosso coração. E que tabernáculo é esse? Apocalipse fala, né? A noiva, a igreja que adornou, ataviou-se a si mesma, está preparada, está pronta para então a sua união com o noivo, que é Cristo Jesus. Quando a palavra diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, não significa que Deus habitará numa cidade, cada um terá a sua casa, Deus também terá o seu templo, a gente vai se encontrar nas ruas. Essa é uma visão equivocada acerca da palavra de Deus. Porque a habitação de Deus somos nós. É o que está no Evangelho de João, né? O Senhor diz assim, eu irei, mas eu voltarei, mas eu vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, tabernáculo, habitação. Na casa de meu Pai há muitas. E quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei para vós. Nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, o Senhor diz assim: aquele que ouve a minha palavra, que aguarda, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada, habitação. Então é esta realidade que é trazida pela festa dos tabernáculos. Enquanto estamos aqui provisoriamente, o Senhor tem nos suprido, Ele tem sido a nossa provisão em meio a esse deserto, do Egito a Canaã. E é interessante, irmãos, que na festa dos tabernáculos o povo então acampava nessas cabanas, que eram improvisadas, durante uma semana, de frente para o templo, para o tabernáculo.
E eles contemplavam algo que era tremendo, porque no Êxodo, quando o povo estava peregrinando no deserto, o Senhor era para eles uma coluna de nuvem durante o dia, mas também Ele era uma coluna de fogo durante a noite. Então eles ficavam contemplando a glória de Deus durante a noite, acampados naquelas cabanas. Então, enquanto estamos envolvidos com esse período de edificação da casa de Deus, a igreja do Senhor, esse período de crescimento, de amadurecimento espiritual, é nos dado um privilégio que é dado apenas à igreja: contemplar a glória de Deus de forma real, através do Espírito Santo. Parece que o que eu estou dizendo aqui é algo muito abstrato, irmão, eu não consigo ver isso do ponto de vista prático. Como isto é do ponto de vista prático? Graças ao Senhor pelos irmãos que são registrados aqui na palavra. Como é que esse contemplar da glória de Deus para Paulo, para Pedro, para João? Uma vida de negar a si mesmo para seguir o Senhor. Uma vida de cruz, dia a dia. Uma vida de negando as suas vontades para fazer as vontades do Senhor. Uma vida de real envolvimento com os assuntos que eram de interesse do Senhor e não com os assuntos que eram do seu próprio interesse. Paulo diz assim em Filipenses: eu considerei tudo como refúgio por causa da sublimidade da glória desse Senhor. O que é refúgio? Algumas traduções vão chamar de esterco. Aquele homem, Paulo, era um homem que foi educado pelos maiores mestres da palavra de Deus em Israel. Ele tinha um conhecimento das escrituras absurdo, um homem realmente intelectual, um homem muito culto, falava outras línguas, não apenas a sua língua materna, né? Tinha cidadania romana. Esse era Paulo. Mas sabe o que ele fala? Por causa de Cristo, tudo isso eu considerei como nada. Toda a minha cultura, toda a minha sabedoria, todo o meu entendimento, eu considerei como nada, porque eu tenho contemplado esse Senhor. Irmãos, às vezes, as coisas desse mundo têm sido tão importantes para nós, e isso é um diagnóstico. Tem sido tão fundamental para nós, por quê? Porque talvez nós temos perdido o nosso Senhor de vista. Então essas coisas ganham força em nós, porque não temos contemplado o Senhor. Porque à medida que o contemplamos, essas coisas perdem a sua importância, perdem o seu sentido. Então é uma maneira também de nós diagnosticarmos como tem sido essa experiência para com cada um de nós. Eu já citei aqui em algumas reuniões que o nosso corpo físico, ele fala e nos ensina, porque ele foi feito por Deus, acerca de questões espirituais. Por exemplo, os nossos olhos não podem focar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estou olhando para a irmã Ana aqui, eu não consigo olhar para a irmã Edinara, que deve estar por aqui mais ou menos, que eu sei que ela senta aqui, né? Ou eu foco na irmã Ana, ou eu foco na irmã Edinara. Eu não posso focar as duas. Então, ou nós olhamos para Cristo, ou nós olhamos para qualquer outra coisa. Não tem como nós focarmos em Cristo e focarmos nas outras coisas. Os irmãos entendem? O Senhor, Ele é radical quanto a isso. Ele fala assim para a igreja de Laodiceia: porque você não é nem quente nem fria, mas você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está vendo? Não tem um meio termo para o Senhor. Não tem. Buscai em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Ele mesmo diz: não podeis servir a 2 senhores. Ou há de servir um e aborrecer este, ou há de servir este e aborrecer aquele. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou mamon. Os irmãos estão vendo? Nas questões relacionadas ao Senhor, Ele é radical. Não tem um meio termo. Ou é Ele, ou é sem Ele. Isso
para os nossos corações é difícil, né, irmãos, de suportarmos essa palavra. Por quê? Porque o nosso coração está tão preso às coisas deste mundo, que a festa dos tabernáculos, no contexto então da edificação da casa de Deus, ela perde o seu sentido. Nós esquecemos que não é aqui a nossa morada e queremos fixar raízes neste lugar. Então, só para não perder aqui a nossa linha de raciocínio, o nosso entendimento, sabe que é interessante que alguns estudiosos, vendo como se dava mesmo o procedimento da festa dos tabernáculos, eles dizem então que durante esses 7 dias, os sacerdotes saíam do templo e iam até o tanque de Siloé com bacias de prata. Então eles colhiam a água daquele tanque e o povo ficava nas praças, nas ruas, observando aquele ritual. Então eles colhiam aquela água, iam até o altar no templo e derramavam aquela água perante o altar. Durante 6 dias eles faziam isso. No 7º dia, que eles chamavam de o dia da grande salvação, eles colhiam essa água, mas eles então derramavam, ou davam 7 voltas no altar e derramavam essa água. E sempre recitando o Salmo 118. Eles sempre faziam este ritual recitando o Salmo 118. Abra sua Bíblia no Salmo 118 para vermos alguns versos com respeito a isso. Irmão, se você pegar do verso 1 ao verso 4 do Salmo 118, sabe qual é a tônica? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Abram aí as suas Bíblias, nós vamos ler isso. Veja aí o verso 1. Render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 2. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Aí vem o verso 3 e o verso 4. A tônica é essa: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, na festa dos tabernáculos, você tem esse fato, você tem esta realidade, que nós somos um povo que experimentamos as misericórdias do Senhor dia a dia. Irmãos, as misericórdias do Senhor não estão relacionadas àquilo que fazemos de bom ou de ruim. Deus terá misericórdia porque nós fazemos aquilo que lhe agrada, então temos direito de ter misericórdia. Deus não usará de misericórdia porque temos sido desobedientes à palavra dele. Deus não é alguém que age pelas circunstâncias como nós. Nós somos assim. Se o irmão Moisés caminha não me desagradando, ele tem uma porta aberta perante mim. Agora, se o irmão Moisés me contrariar, aí eu já não sei. Nós somos assim. Mas o Senhor não age pelas circunstâncias, né? Então, esse é o primeiro fato aqui que era recitado lá, que é muito importante. A primeira tônica: as misericórdias do Senhor duram para sempre. Irmãos, isso nos dá segurança. Por que o povo de Deus hoje é tão cara fechada, deprimido? Porque ele talvez não tenha experimentado as misericórdias do Senhor todos os dias. Que bom, irmãos, é sabermos que nós somos pecadores arrependidos, mas que somos o alvo das misericórdias diárias do Senhor por nós, né? Agora veja aí o verso 8, porque tem uma outra tônica que eu quero ressaltar com os irmãos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Qual é a segunda tônica? As misericórdias do Senhor duram para sempre. E o Senhor é o nosso refúgio. Você percebe que ele faz aqui um paralelo? É melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar o refúgio ou confiar no homem. Refúgio, irmãos, está relacionado então a confiança.
Imagine a seguinte situação, para ser bem didático aqui. Você está no meio da rua e uma tempestade terrível está se aproximando. Você vê um prédio e você vê uma barraca de camping. Você vai se abrigar em qual? No prédio ou naquela barraca? Irmãos, questão de lógica, né? Eu vou entrar dentro da barraca e vou ser levado junto com ela. Então eu vou no prédio, porque no prédio eu tenho mais confiança na sua estrutura. Então nós nos refugiamos naquele em quem confiamos. E nós só podemos confiar naquilo que conhecemos. Os irmãos percebem isso? Você deixaria um estranho cuidar da sua casa? Está passando a pessoa na rua e fala, vou sair de férias, você fica na minha casa? Cuidando das minhas coisas? Você deixaria? Eu não deixaria. Eu abriria a porta da minha casa para quem eu confio e não para quem eu não confio. Então o refúgio vem da confiança, que vem do conhecer. Se nós, irmãos, não temos buscado conhecer o Senhor, se nós não o conhecemos, e isso não significa conhecimento teórico, isso significa um conhecimento prático, diário. Se nós não temos conhecido o Senhor, sejamos francos na presença dEle, nós não podemos confiar nele. E se nós não confiamos, Ele jamais será para nós o nosso refúgio. Então, um outro ponto importante aqui. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, porque temos confiado nele. A palavra diz assim, maldito o homem que confia no outro homem e que faz do braço humano a sua força. Irmão, você está passando uma situação difícil. Para quem você corre? Vamos pensar assim, na questão financeira. Está passando uma situação financeira difícil. Quem será o seu recurso? Irmão, vou fazer um empréstimo no banco. Ou eu vou encontrar alguém que me empresta o dinheiro. Aí eu resolvo rapidinho. Né? Essa é nosso primeiro, digamos assim, o nosso primeiro raciocínio, nosso primeiro impulso. Mas não é assim na palavra. Porque nós temos um refúgio. E a partir desse refúgio, tudo mais será colocado no seu devido lugar. Enquanto Israel tentou pelejar contra os povos que estavam invadindo, eles perderam. Guerrear, confiar na sua capacidade. Mas quando eles se prostravam diante do Senhor, com um pano de saco, em verdadeiro arrependimento pelo seu pecado, porque viam o inimigo batendo às suas portas, irmãos, o Senhor falava, então vocês vão para a guerra. Muitas vezes eles chegaram na guerra, o exército já estava destruído. Né? Eles só contemplavam a mão do Senhor, guiando, conduzindo, socorrendo. Né? Eram situações definitivas, não eram arranjos provisórios. Mais alguns versos aqui do Salmo 118. Veja aí o verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então o salmista aqui, dentro da sua experiência, ele diz, esse Senhor tem sido a minha força e a minha razão, o motivo da minha alegria, porque os cânticos estão relacionados à alegria. Por quê? Porque Ele é quem me salvou, Ele é a minha salvação. Se você for estudar esta palavra salvação, me deixe fazer um parênteses aqui, mas se você for estudar essa palavra salvação na Bíblia, você vai ver que ela é muito mais ampla do que eu e você podemos compreender. As pessoas hoje vinculam salvação ao fato de não irmos para o inferno. Né? Eu estou salvo. Por quê? Porque eu aceitei Jesus, creio em Jesus e não vou mais para o inferno. Abra a sua Bíblia rapidamente, não desmarque Salmo 118. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5.
Vamos ler a partir do verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que significa isso? O Espírito Santo que nos foi concedido, tá? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos esses textos que nós lemos estão se referindo ao quê? A salvação que o Senhor Jesus realizou na cruz, a nossa justificação e vivificação no Espírito. Então podemos denominar assim, salvação do Espírito. Quando nós éramos inimigos de Deus, ímpios, pecadores, Deus prova o seu amor entregando seu Filho para morrer por nós. Salvação do nosso espírito. Agora veja o próximo verso. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então os irmãos percebem que Paulo, pelo Espírito, está dizendo assim: nós éramos inimigos de Deus e fomos salvos pela obra que Cristo fez. Fomos salvos da ira, do julgamento de Deus. Isso é a vivificação que recebemos no Espírito pela obra que Cristo realizou na cruz. Mas ele avança, ele diz assim: muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus nos outorgou, concedeu o Espírito do seu Filho. E essa vida que está em nós está nos salvando, irmãos, diariamente. Nós não precisamos ser salvos apenas da condenação eterna, da ira de Deus, mas nós precisamos ser salvos, inclusive, de nós mesmos. Dizem que o maior cativeiro que pode existir é o chamado cativeiro do ego. As minhas coisas, as minhas prioridades, os meus desejos, as minhas vontades. As pessoas são egocêntricas, tudo tem que centrar nelas. Dizem que este é o pior dos cativeiros. E a vida de Deus está em nós, diariamente ela está provendo esta salvação. Os irmãos estão vendo que essa expressão salvação é muito mais ampla do que simplesmente sermos livrados da ira de Deus, que virá, que cairá sobre um mundo de ímpios e pecadores. Agora nós podemos voltar em Salmo 118 e compreendermos então o verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Ele tem nos salvado diariamente. Ele é a nossa força. Ele é o nosso cântico. Agora veja aí o verso 17. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, é o que ele mesmo diz, viverá. Viverá para quê, irmãos? Para um testemunho eterno da salvação do Senhor. Nós somos, como Paulo diz, cartas escritas. Nós somos lidos todos os dias como um testemunho da salvação. Será que as pessoas podem olhar para nós e verificar isso? Um povo alegre mesmo diante da tribulação? Um povo que busca sua força no Senhor e não nos homens? Um povo jubiloso porque experimenta a misericórdia do Senhor todos os dias? Irmãos, quem não quer isso? Nesse mundo tenebroso que nós temos vivido, o mundo está sedento, as pessoas estão sedentas por ver esse testemunho, por terem isso para elas mesmas, inclusive os ímpios. Só que eles olham para a igreja hoje e veem o quê?
um povo então que persegue, um povo que é um povo briguento, contencioso, bagunceiro, né? É isso que as pessoas veem, e isso elas não querem, certamente. Por isso que o livro de Esdras, retomando, fala do quê? Da reedificação da casa de Deus, né? 3 últimos versos que eu não vou fazer muitos comentários acerca do Salmo 118, mas que tem tudo a ver com a reedificação da casa de Deus. Veja aí o verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqueles sacerdotes, enquanto despejavam aquela água diante do altar, eles recitavam isso. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Não desmarque Salmo 118, mas abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. E o Espírito vai então traduzir esse Salmo 118 através de Pedro. A partir do verso 1. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele. Aí agora vejam, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então os irmãos percebem que aquele salmo que nós lemos, aquele versículo do Salmo 118, verso 22, está falando da pessoa gloriosa e bendita de Cristo, como sendo a pedra de esquina, a pedra fundamental no qual toda a casa seria edificada sobre ela. Então diz, essa pedra é Cristo, e nós também, como pedras vivas, estamos sendo edificados casa espiritual. Não é esse o tema, irmãos, de Esdras? A edificação da casa de Deus. Então os irmãos veem, vamos voltar lá para o Salmo 118. Verso 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Veja o verso 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, aquele sacerdote, esse salmo, trazendo essas realidades. E por isso, irmãos, lá no capítulo 3 de Esdras, qual foi a primeira festa celebrada? A festa dos tabernáculos. As misericórdias do Senhor dura para sempre. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação, Ele é a pedra angular, a principal pedra na edificação da casa de Deus. Graças ao Senhor por isso, porque esta realidade pode ser a nossa e deve ser a nossa realidade, a nossa experiência nesse processo de edificação da casa de Deus.
E por fim, para nós concluirmos, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 7. Verso 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os irmãos estão vendo aí, que está dizendo no verso 37, no último dia, o grande dia da festa. Irmãos, os estudiosos, aqueles eruditos da palavra de Deus, dizem que essa festa que está sendo referida aqui, no verso 37, é justamente a festa dos tabernáculos. Que o Senhor Jesus também estava parado vendo aquele rito, os sacerdotes, levando a água para ser derramada diante do altar. Mas é interessante que há mais um detalhe aqui, que é o último dia. É aquele dia que eu falei que eles davam 7 voltas no altar e derramavam aquela água, recitando o Salmo 118. E aí o Senhor Jesus se levanta e a palavra diz que ele não apenas fala, mas ele exclama. Jesus exclamou, Jesus gritou, Jesus falou com uma alta voz. O quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque o povo derramava aquela água diante do altar. E ele vai dizer: eu sou a verdadeira fonte da água da vida. Vocês querem realmente ver do interior de vocês, diante do altar, brotar água? Vocês devem crer em mim, segundo as Escrituras. Isso que eles estão fazendo é algo provisório, é uma sombra da realidade, porque quem crer em mim, segundo as Escrituras, não vai precisar mais buscar vasilha de água para derramar na frente do altar. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é o que o Senhor tem para nós. A festa dos tabernáculos traz essa realidade. Peço até desculpa para os irmãos, se nós já estudamos isso, mas o Senhor trouxe mais algumas notas importantes sobre essa festa. Então nós vamos encerrar por aqui hoje. Vamos orar nesses últimos 10 minutos. Vamos orar ao Senhor considerando aquilo que aprendemos da parte dele, né? Com respeito a essas realidades, a esses princípios, essas verdades. E na próxima reunião nós damos seguimento ao estudo de Esdras. Amém? Irmãos, especificamente agora, vamos, cada um dos irmãos, aqueles que quiserem, orar com respeito àquilo que o Senhor falou conosco nesta noite. Orar e considerar a palavra de Deus. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que bom sabermos que nesse processo de edificação, o Senhor é a pedra angular. É sobre o Senhor que estamos sendo edificados, a verdadeira rocha, a rocha da nossa salvação. Senhor, obrigado porque nós podemos, pela Tua vida que está em nós, experimentarmos as Tuas misericórdias. Podemos, Senhor, experimentarmos e jubilarmos acerca da Tua salvação. E dizer, não apenas com palavras vazias, mas em realidade, por causa do Teu Espírito que habita em nós, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso refúgio, Senhor. Senhor, por Tua graça, trabalha isso na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, esta realidade, Senhor. Que não saiamos daqui como entramos, mas que de fato os nossos corações tenham sido capturados por esta palavra e que possamos viver por ela, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Obrigado, Senhor, porque naquele grande dia, o último dia da festa, o Senhor se levantou e exclamou: quem quiser
sedentos. Senhor, traz essa realidade aos nossos corações. Senhor, como nós precisamos do Senhor conquiste os nossos corações. Amém, Senhor. Senhor, que nós possamos experimentar dessa água da vida. Amém, Senhor. Para que então nós possamos ser uma fonte a jorrar. Amém. Para o mundo que está sedento. Amém, Que nós Senhor. possamos ser frutíferos para ti, Senhor. Amém. Mas nós só poderemos ser frutíferos se crermos no Senhor. Sim, Se recebermos a tua vida dentro de nós. amém, Aí Senhor. nós temos condições de expressar a vida do Senhor. Senhor, ajuda a tua igreja. Senhor, cada um de nós que chegamos aqui hoje, sonda os nossos corações. Sim, ó Pai. Senhor que conhece cada um de nós, sonda os nossos corações. Vê se há, Senhor, algum caminho mau, guia-nos pelo teu caminho. Amém. Ajuda-nos, Senhor, por misericórdia. Te louvamos e te adoramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, que essa palavra que teu Espírito Santo nos deu esta noite não seja apenas de momento, mas que seja todo o nosso dia, Senhor. Amém. Que seja a nossa realidade daqui por diante, Senhor. Que o Senhor venha realmente ser o centro de nossa vida. Amém. Que o Senhor venha a ser realmente o altar de nossas vidas. Amém, Senhor. Para que possamos te adorar, Senhor, em realidade. Amém. Que nossas vidas não sejam apenas vidas religiosas, indo aqui somente e voltarmos para nossas casas, mas sim levarmos a boa palavra em nossos corpos mortais, em nossos corações, para que possamos, Senhor, confessar aquilo que cremos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém, Senhor. Senhor, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela graça dessa palavra hoje, Senhor. Sim. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer essa realidade acontecer nas nossas vidas, Senhor. Amém. De não ficarmos na caducidade da letra, Senhor. De não ficarmos nas tentativas de viver uma vida religiosa, Senhor, achando que está tudo certo, Senhor. Sim. Que teu Espírito Santo venha em nosso auxílio, Senhor, para que possamos te expressar em nós, Senhor. Amém. Para que possamos te revelar, Senhor, que as pessoas precisam te ver em nós. Amém. E nós ainda ficamos com as nossas coisinhas, com as nossas mágoas, Senhor, tão voltados para nós, Senhor. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nos liberta do nosso ego, Senhor, dos nossos apegos deste mundo, Senhor. Sim. E que nós possamos fluir esse rio em nós, Senhor. Amém. Que nós possamos manifestar a tua vida em nós, Senhor. Sim. Vem em nosso auxílio, Espírito Santo de Deus, para Amém. que nós possamos realizar a vontade do Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, revela a nós que não é aqui a nossa morada. Nos leva a um anelo verdadeiro, a um desejo verdadeiro, Senhor, por nos reunirmos com o Senhor, de tabernacularmos com o Senhor por toda a eternidade. Nos mostra que esta era, Senhor, tem servido como um instrumento útil ao Senhor, para que sejamos preparados, para nos preparar para a Tua volta, Senhor, para enchermos as nossas vasilhas de azeite, para estarmos cheios do Teu Santo Espírito, Senhor, porque nós precisamos dessa visão, precisamos ser despertados. Nos desperta por Tua graça para a edificação da Tua casa, Senhor. Temos nos envolvido com tantas coisas que não são a edificação da Tua casa.
As nossas prioridades, a nossa prioridade tem sido tantas coisas, Senhor, que não estão relacionadas à edificação da Tua casa. Senhor, nos leva a nos arrependermos disso. Nos leva por Tua graça, Senhor, a desejarmos, nos desperta para isso, para edificarmos a Tua casa. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.